Enquanto o povo entra aí, ó, deixa eu continuar o que eu estava falando, tá? Para a gente não se perder. Eu estava aqui. Então, o que eu estava falando, né? Para quem não conseguiu pegar. Então, digamos que eu queira esse carinha aqui, ó. Eu queira. É um vídeo, tá? Final.mp4. Tá certo? E aí eu quero sempre que os vídeos abram em um programa só. Não fique mudando. Então, você faz o quê? Clica no vídeo aqui, ó. Dá um clique, botão direito, propriedades, tá? Propriedades. E aí você vem aqui, ó, alterar. Alterar. E aí você escolhe, você vai escolher aqui qual é o programinha que você vai escolher, tá? Qual é o programinha que você vai escolher? Deixa eu ver aqui, alterar, mudar aqui. Então eu posso escolher aqui, ó. Eu posso escolher o Media Player Classic, o VLC, o Windows Media Player, ou algum outro aqui, tá? Uma dica que eu deixo para vocês aí, ó, que vocês possam saber, né? Quem gosta de mexer com vídeo e tudo mais, tá? Esse carinha aqui, ó, Media Player Classic. Esse aqui é um programinha que ele abre praticamente todos os formatos de vídeo que possuímos, tá? Então, a gente tem vários tipos de formato. Então, esse Media Player Classic, ele abre muitos deles, tá? Só que aí é uma questão particular minha, eu não gosto do som dele. Eu acho o som dele baixo, tá? Eu prefiro esse aqui, ó, que é o conezinho, chama VLC Media Player. O som dele, para mim, é melhor, a qualidade. Ele chega, o máximo dele é bem mais alto que o outro, tá? Então, isso é questão de gosto. Depois que eu mudei aqui, ó, aí eu venho aplicar, tá? Toda vez eu tenho que fazer essa questão de aplicar. Por quê? Porque se eu não colocar aplicar, ele vai fazer só naquele arquivo. Agora, se eu colocar aplicar, ele vai fazer em todos os arquivos que tem aquela extensão, tá? E depois eu venho OK. Beleza? Uma outra coisa, para quem, por exemplo, para quem trabalha com PowerPoint, né? Ou trabalha, ó, aí um outro, se eu não passei para vocês, anotem um outro site. Esse outro site é bem interessante porque é o seguinte, ele baixa apresentações em PowerPoint, tá? O nome dele é Slide Player. Deixa eu voltar aqui. Eu vou escrever aí, ó, no chat para vocês anotarem. O nome dele chama Slide Player, tá? Então esse programa, esse site, ele tem muitas apresentações, tá? Então, ó, é só, como é que eu faço então para achar esse site? Você simplesmente coloca lá no Google, tá? Bota lá no Google lá, Slide Player, tá certo? E quando você botar esse Slide Player lá no Google, ele vai estar direcionando vocês para esse site, tá? Então é um site que a gente tem muitas apresentações, apresentações que eu digo em PowerPoint, tá? Ou seja, são apresentações que você pode modificar, porque quando vem em PowerPoint, a gente pode modificar algumas coisas. Quando vem em PDF, já dificulta um pouco mais. Então, depois vocês pesquisem, ó, Slide Player, tá? Beleza? É um site muito bom para encontrar materiais. E esses materiais, eu falo para vocês que são de diversos assuntos. Você bota um tema lá, ele vai te dar uma infinidade de apresentações que você pode baixar. O que ele pede, basicamente? Ele pede uma conta. Então, assim, ó, se você tem uma conta no Gmail, se você tem uma conta no Twitter, já está valendo, tá? Já está valendo. Beleza? Tranquilo aí para vocês aí, até aí?
E aí, só que aí tem um detalhe. Aí, digamos que você foi lá, fez o download dessa apresentação. Ó, por exemplo, essa apresentação aqui, ó, tá em número, né? Essa apresentação eu baixei essa semana, tá certo? Quando você baixa, como eu havia falado para vocês, ele vem para a pasta downloads. Normalmente é assim, né? Se você não alterou a configuração, ele fica nessa pasta de downloads aqui, tá? E aí ele fica com esse formato aqui, ó. Aí você vai tentar abrir na maioria dos computadores aí e você não vai conseguir. Vai dar um erro, né? Aí você vai falar, ixi, o arquivo está corrompido ou coisa parecida, tá? Então, o que eu posso fazer para arrumar, conseguir abrir isso aí? Então, você vai fazer o seguinte. Quando acontecer essa situação, que você vai tentar abrir um arquivo, e você não conseguir abri-lo, você vai fazer o seguinte, você vai clicar nele, o botão esquerdo, aí você vai clicar com o botão direito, em cima do arquivo, tá? Ó, cliquei aqui, botão direito, aí eu venho em propriedades, tá certo? Quando eu venho em propriedades, aí vai aparecer, ó, aqui embaixo, vocês reparam que não tem nada, tá certo? Normalmente aparece uma função aqui, ó, para você desbloquear, tá? Então, aqui nesse arquivo, eu já fiz o desbloqueio. Então, quando você vai tentar abrir um arquivo e não conseguir, você faz o seguinte, clica aqui, ó, botão direito, e aí você vem aqui em propriedades, e aí você vai ter uma opção aqui para desbloquear. Você vai selecionar aquela opção e colocar aplicar, e depois OK. E aí você tenta abrir o arquivo mais uma vez. E aí você vai conseguir abrir esse arquivo, tá? Então, é uma dica para quem baixar algum arquivo aí na internet, principalmente de apresentações de PowerPoint, né? E aí você não conseguir abrir, então você faz esse recurso, ó, botão direito, tá? Botão direito, propriedades, e aí vai ter uma opção aqui, ó, para desbloquear, você seleciona, aplicar e OK, tá? Beleza? Voltando a falar um pouquinho aqui desses arquivos aqui, ó, que eles são compactados. Então, você baixa isso aqui, né? Eu peguei aluno meu, já de outros cursos, que estava com dificuldade em descompactar um arquivo. Tá? O cara não sabia descompactar um arquivo. E aí, como é que faz? Então, é o seguinte, ó. Para ser bem simples, tá? Você não precisa clicar duas vezes, não. Eu sei que tem vários recursos, né? Então eu vou passar um dos, né? Na informática, a gente tem vários caminhos que podemos seguir, várias possibilidades, vários atalhos, né? Aí vai ser interessante você utilizar aquele que você se encaixa melhor, tá? Então veja, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, tá? Então eu quero descompactá-lo, ou seja, ele está compactado, eu quero descompactá-lo, mas eu quero fazer essa descompactação de forma organizada. O que é de forma organizada? Então vamos lá. Veja que nessa pasta aqui eu tenho muita coisa, tá? Então para que eu não me perca procurando esse arquivo, o que eu faço? Então eu faço o seguinte, ó, esse arquivo não está compactado, então beleza, eu vou selecionar ele, botão direito do mouse, e aí é o seguinte, ó, ao invés de eu extraí-lo solto, ou seja, os arquivos que estão aqui dentro, eles ficarão dentro desta pasta aqui, ó, que é a pasta downloads, tá? Ou seja, se eu tenho 10 arquivos aqui dentro, eles estarão extraídos, né? E ficarão soltos aqui na pasta downloads, tá certo? E aí eu tenho uma outra possibilidade, que é extraí-los e deixá-lo em uma pasta, que é aqui essa opção, ó. Vou clicar aqui, provavelmente ele vai colocar que já tem uma cópia. Ah, não? Então veja, eu extraí, qual a opção que eu escolhi mesmo, ó? Botão direito,
extrair os projetos, tá vendo? Ó? E aí tem essa barrinha aqui. Quando, normalmente é a última opção, tá? Veja que eu tenho 4 opções, ó. Abrir, extrair os arquivos, extrair aqui, extrair para uma pasta de projetos. Então, ó, aqui é abrir, aqui é extrair os arquivos. Quando ele coloca esses 3 pontos, aí você vai direcionar para onde quer extrair. Aqui, extrair nesta pasta de downloads ou esta última opção que eu considero a melhor, tá? Para mim, que é extraí-los dentro da pasta downloads, porém, eles ficarão concentrados em uma pasta chamada projetos, anexos, tá? Então, eu já fiz isso, ó, eu simplesmente procuro essa pasta, tá? Procuro essa pasta aqui, ela deve estar por aqui. Deixa eu ver onde ela está. Ah, tá aqui, ó. Certo? E aí, você dá 2 cliques, a pasta se abre. Tá certo? A pasta se abre. Beleza? Então, é uma forma de se trabalhar, tá? Então, quando a gente fala de informática, né, é um assunto bem vasto, né? É um assunto que tem muita informação. E assim, a gente tem formas e maneiras de se utilizar a informática e esses programas, utilizar computador e tudo mais, né? Cada um vai encontrar a sua maneira de trabalhar, né? A sua forma de trabalhar. Não que isso não mude ao longo do tempo que você vai tendo mais conhecimento, tá certo? O importante é, como eu havia dito lá no comecinho da aula, sempre aprimorar. Então é assim, ó, não é porque eu sei um pouquinho ou sei mexer aqui na ferramenta que eu já sei, agora eu já sei, não sei tudo não. Entendeu? Você pode e deve cada vez mais se aprofundar, se aprimorar naquela ferramenta, tá? Naquela ferramenta, vamos dar um exemplo, Excel, naquela ferramenta PowerPoint, naquela ferramenta Word, tá? A dica é essa, você sempre pode se aprimorar para se tornar uma pessoa melhor em termos de conhecimento, né? E aí, veja só, o que acontece? Quando a pessoa se aprimora, ou seja, ela tem sede de conhecimento, quando ela vai executar alguma atividade, né, no computador, por exemplo, o que acontece? Se ela se aprimorou, ela terá mais conhecimento. Se ela terá mais conhecimento, ela conhecerá mais atalhos, né? Atalhos são, o que são atalhos? São caminhos mais curtos para obter um objetivo, tá certo? Sem chegar naquele objetivo, você tem um caminho. E aí eu tenho os atalhos. O que são os atalhos? É aqueles caminhos que são mais curtos, tá certo? Então, quando a gente fala de informática, essa palavra atalho, ela é muito utilizada, né? A pessoa não, numa situação onde eu vou dar um exemplo, uma situação que você está no computador e o seu mouse deu problema. Você não tem mouse. E aí? Então, se você tiver o conhecimento de atalhos no teclado, facilita. Teve uma pessoa que postou, achei muito legal, é isso mesmo, uma lista de vários atalhos, né? Isso é uma coisa extremamente útil para pessoas que trabalham com computador o dia todo. Por quê? Por que eu falo isso? Que é extremamente útil. Porque é o seguinte, se nós tivermos o hábito de utilizar esses atalhos, né, em N ferramentas, no próprio Windows, no Excel, no Word, o programa que você conhecer, né, se você tiver o hábito de utilizar atalhos, o que vai acontecer com você ao final do dia? Você estará menos cansado, tá certo? Fará todas as suas atividades em um tempo com certeza menor. E aí, o que acontece? Se você fizer as suas atividades num tempo menor, você está sendo mais eficiente, tá? Então pode parecer bobeira assim, a gente fala em atalho,
a gente perde 10 segundos, 15 segundos, 1 segundo, 5 segundos, 4 segundos em utilização desses atalhos, mas quando a gente pega esse conjunto no fim de um dia, aí nós podemos estar dizendo o seguinte: você ganhou horas, minutos, tá? E isso é ganho em eficiência, ou seja, você está sendo uma pessoa no seu trabalho mais eficiente. Então, é muito interessante conhecermos os atalhos, porque aí, eu utilizando eles, nas minhas atividades do dia, eu estarei sendo mais eficiente, porque todo mundo vai fazer o trabalho. Porém, existirão aquelas pessoas que irão se destacar. Essas pessoas que estão se destacando é porque elas foram atrás, né? Estão conseguindo ser mais eficientes. E aí você vai falar, poxa, mas como que ela está sendo mais eficiente? Por causa destas informações que ela tem, ou ela obteve, que são atalhos, para que ela possa fazer o quê? O trabalho dela em menor tempo. Só que quando a gente fala em menor tempo, eu não estou perdendo em qualidade. Tá? Então a ideia não é apressado. Então veja, é diferente. Não é uma pessoa apressada. Tá? Uma pessoa apressada é uma pessoa que é estabanada, afoita. Tá? Uma pessoa que é afoita, ela vai fazer um trabalho que no final ela não saberá se estará certo. Certo? Então, assim, quando a gente fala de atalhos no computador, vocês precisam pensar o seguinte: quando eu trato de atalho que eu quero buscar no computador, é porque eu quero fazer com que o meu trabalho seja mais eficiente. E aí você pode achar que não, que isso não faz diferença, mas faz muita diferença, tá? Porque é aquele negócio, uma pessoa vai ter um determinado tempo para fazer um trabalho. Outra pessoa que vai fazer esse mesmo trabalho, se ela usar os atalhos que aquela ferramenta possibilita, ela fará num tempo menor do que o primeiro. Aí quem está sendo mais eficiente? Aquele que fez em menor tempo. Porém, a atividade foi completa, mas ele fez em menor tempo. Ele está sendo eficiente. Então, aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês essa semana do Excel são somente a ponta do iceberg. Ou seja, aquilo é o início, é o start, é o ponto de partida para uma pessoa começar a trabalhar com Excel. Tem muitos recursos? Tem recursos demais, mas cabe a quem? Eu gostei daquela ferramenta, eu quero me aprimorar mais. Então, o que você faz? Você tem caminhos, vários caminhos. Você pode ter um caminho de iniciar um curso de informática, né? E seguir nesse caminho. Você tem um caminho de aprender sozinho. E aí quando a gente fala em aprender sozinho, que aí envolve muito as relações que nós estamos vendo hoje, que é o ensino à distância, né? Por quê? Por que que hoje tem muita gente que é resistente a esse ensino à distância? Porque as pessoas, para que elas possam ter esse ensino à distância, elas precisam ser disciplinadas. O que é uma pessoa disciplinada? Uma pessoa disciplinada é aquela pessoa que sabe que aquele horário ela fará a reserva para o seu estudo, que é o que vocês estão fazendo agora. Ó, eu reservei parte do meu dia entre tal horário e tal horário para estudar. Estudar, e aí quando se fala em estudar, não é simplesmente sentar na cadeira e começar. Tudo envolve. Tem pessoas que tem pessoas, tá? Para que vocês saibam também, eu sou professor de ensino médio e fundamental, tá? Escola particular. Então dou aula para os tampinha e dou aula para os gigantão. E dou aula para pré-vestibular também. Matemática, física e robótica. Então, assim, para que vocês tenham uma ideia, tem a galera aí, tem gente que pega o fone aqui, ó, e a pessoa só consegue estudar com isso aqui no ouvido. Bota uma música e só consegue. Tem pessoas que não, tem pessoas que precisam de silêncio absoluto.
Então, assim, não há uma regra. A regra é o quê? Aprender, né? Então, tem pessoas que conseguem aprender usando esse recurso. Bota o fone, uma musiquinha, a pessoa deslancha. Tem pessoas que precisam do silêncio absoluto e que ninguém interrompa. Ou seja, concentração total, tá? Então, a forma de se estudar ou de se aprender, ela vem mudando ao longo dos anos, né? E cada um tem a sua maneira de aprender, tá? Beleza? Tranquilo? Então, vocês que estão já numa fase de curso técnico, então o que que acontece? Você precisa conhecer, quanto mais atalho você conhecer, melhor para a sua atividade, melhor para você ingressar numa empresa, certo? Então, assim, se você conhecer mais atalhos, então a gente está falando da disciplina de informática, tá certo? Beleza. Se eu conhecer a fundo os atalhos de uma ferramenta, por isso que eu quis tratar das três principais: o Excel, o Word e o PowerPoint. Excel são planilhas, tabelas, que é muito utilizado. O Word também é muito utilizado para a execução de relatórios. E uma coisa que eu posso garantir para vocês, né? Hoje, nós, e isso inclui eu, vocês, todos nós, esse carinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ele nos deixou um pouco preguiçosos. Por quê? Porque quando você vai utilizar esse carinha aqui, ó, você vai digitar os seus textos no WhatsApp, por exemplo, em outros locais. Em muitos casos, você digita com termos que são encurtados. Então, a palavra você só coloca o quê? O V e o C. Isso serve para e-mail também, tá? Aí, entrando também na relação de e-mail, a pessoa, ela encurta. Bota VC. Só que nós temos que tomar cuidado pelo seguinte: quando eu estou trabalhando numa empresa e tenho um e-mail corporativo, ou mesmo no WhatsApp, né, se eu tiver uma conta corporativa, eu preciso ter um cuidado quando eu fizer isso, por exemplo, no Word. Eu preciso fazer um relatório no Word. E aí, se você for usar os mesmos artifícios que você utiliza para elaborar uma mensagem, se você fizer isso num relatório, você vai ser chamado de analfabeto. Por quê? Porque esses encurtamentos, né, ou essas abreviações que são utilizadas muito na prática no celular, não competem no Word. Não é que não dá para fazer, é que não cabe. Quando a gente fala de Word, a gente está tratando de um documento oficial. Pode ser uma minuta de uma empresa, um relatório que você vai passar para um juiz. Você pode passar um relatório para um juiz do trabalho, por exemplo, que ele vai analisar, e aí ele vai ver esse monte de erro de concordância, erro de português, mesmo que o programa nos ajude a corrigir. Mas ainda sai, eu já vi. Pessoas que não sabem escrever. E assim, se a pessoa não sabe escrever ou mesmo falar, na hora que ela vai digitar, não vai ter diferença. Vai escrever errado. Se ela fala errado, ela vai escrever errado. Tem gente que fala porca, que é aquela que aperta, né? Tem gente que fala polca. Aí você imagina você escrever polca. Polca? O que é polca? Não sei o que é polca. Então, quando a gente começa a trabalhar com relatório, a gente precisa tomar cuidado. E-mails, quando a gente vai passar, tem que tomar muito cuidado também. Então, o trânsito de informações hoje, temos que tomar cuidado, principalmente com mensagens que nós recebemos e enviamos, né? Porque isso pode se tornar um documento contra você, né? Alguma frase que você diz, né? Uma coisa que acontece muito nos dias atuais, que é as fake news, né? Então,
Uma coisa que eu posso pedir para vocês todos, nos grupos que vocês atuam aí, diversos grupos que tem, quando você recebe uma informação e você vai passar essa informação adiante, cheque ela antes. Porque às vezes você está passando uma informação que pode trazer um prejuízo imenso para uma outra pessoa. Principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo. Que a fake news simplesmente explodiu, né? Então, assim, saber trabalhar com informação também é importante. Tanto é que, vamos pensar, a idade de vocês, não sei se vocês, tem gente mais nova, mais antiga, mas hoje nós temos um curso de graduação chamado Sistema da Informação. Por que será que tem um curso desse? Qual é a finalidade de ter esse curso? Sistema da Informação. Se eu tenho esse curso de graduação, uma pessoa é graduada, é porque se sentiu a necessidade de controlar, verificar a informação que é transmitida, tá? Entre todas as pessoas. Tá certo? Por isso que houve a necessidade de um curso desse. Para que eu possa ter um controle melhor, uma checagem no fluxo de informações. Porque o fluxo de informações hoje que temos no mundo é muito grande, tá? É muito grande. Beleza? Então vamos para o Word, né? Finalmente, graças a Deus, né? Então é o seguinte. Vamos começar a falar um pouquinho do Word aí. Então, o Word é simples, galera. É editor de texto, não tem tantos segredos como o Excel, né? Mas ele tem as suas brincadeirazinhas, né? Então, ó, uma coisa que temos no Word que é extremamente legal é o seguinte. Digamos que você está executando um texto. Esse texto aí tem pelo menos umas 10 páginas, né? E aí você começou esse texto de manhã e está chegando próximo do meio-dia, e aquela fome doida, né? E você tá querendo terminar logo, tá querendo terminar o texto, né? E assim, você nem lembrou de salvar. Você tá digitando igual o seu dedo tá pegando fogo. E aí, de repente, puf, acabou a energia. Acabou a energia e aí você para de respirar por pelo menos uns 5 segundos, né? Porque você perdeu, Playboy, perdeu. Digitou 10 páginas, botou imagem, botou tabela, e aí, quando você está na última página, apagou a luz, acabou-se tudo, ou seu computador travou. Então, o que nós podemos fazer para que isso não ocorra, né? Então, existe um recurso que você pode fazer, que é o seguinte. Então, nós temos aqui, ó, para que estas situações não aconteçam, vocês façam o seguinte: arquivo, deixa ele estar pensando. O computador é assim. Aqui, ó, arquivo, opções, certo? Aí você vai vir aqui na opção salvar. E aí, ó, tá vendo aqui, ó, salvar informações de autorrecuperação a cada 10 minutos, tá? Então, digamos lá que você botou lá 3 horas. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, cada 5 minutos. Tá certo? Porque aí, quando você abrir o seu Word de novo, então você ligou o seu computador de novo, abrir o Word, o seu arquivo irá reaparecer. Tá? Então, ó, essas informações aqui, do jeito que está, a cada 10 minutos, ele fará como se fosse um salvamento. Ele salva, ele registra, tá? De 10 em 10 minutos, tá? Ele fará isso, beleza? Então, mais uma vez, ó, arquivo, opções, salvar, e aí você pode mudar aqui, ó, se você quiser ser bem preciso, você bota 1 minuto,
tá? Beleza? Então, isso é uma forma de você controlar a sua autorrecuperação do arquivo. Beleza? Vamos pegar um outro aqui. Deixa eu pegar um texto aqui. Vou pegar esse texto aqui, ó. Deixa eu só copiar aqui. Pronto. Dá um Ctrl C, né? O famoso Ctrl C, Ctrl V. O Ctrl, né, para quem não está familiarizado, é o quê? É aquele CTRL. Certo? Então, beleza. Então, eu tenho esse texto aí, tá? Então, o que eu vou passar para vocês? Vou passar um atalho, tá certo? O que é esse atalho? Ó, então, vamos lá. Tem um texto aqui, beleza? Vou selecionar o texto. E vou utilizar a tecla Ctrl e os colchetes. Olha o que está acontecendo. Quem pode me dizer? O texto está aumentando. O que está aumentando? A fonte. E agora? O que está acontecendo? Está diminuindo. Veja. Então, isso aqui, né, ajuda demais, porque às vezes você está focado no texto e não quer perder o tempo olhando aqui para cima, tá? Por isso que o atalho é importante, porque assim, ó, o atalho faz com que você não perca o foco do texto. Então você trabalha com o teclado e isso você ganha tempo, tá? Mas como você fez isso, ó? Aumentar a fonte, diminuir a fonte. Então veja, a gente usa aqui o recurso do seguinte, ó. É o CTRL mais colchetes. Ó, eu vou até aumentar aqui para que vocês aumentem. Então, ó, são esses dois carinhas que eu utilizei, ó, que é o CTRL mais isso aqui. Então, ó, esse aqui, CTRL mais, então eu vou apertar o CTRL mais os colchetes, tá? Isso aqui é o colchete. Eu vou colocar maior para que vocês possam enxergar, tá? Tá aqui, ó. Então, ó, CTRL mais o colchete para dentro é aumentar a fonte. Tô aumentando a fonte. E esse aqui, ó, CTRL, eu estou diminuindo a fonte, ó. Eu vou aumentar para vocês verem qual é, tá? Aqui, ó, vou aumentar, tô aumentando. Então, ó, esse aqui aumenta o tamanho da fonte. E esse aqui diminui o tamanho da fonte. Certo? Beleza aí, ó. Então, ó, CTRL ou Ctrl, né? Que aí eu vou apertar o CTRL junto com o colchetes para dentro ou para a esquerda, né? Vai aumentar o tamanho da fonte. CTRL mais o colchetes para fora, eu estarei diminuindo o tamanho da fonte. Certo? Beleza? Aí, ó, eu tenho esse texto aqui ainda, né? Uma outra possibilidade, eu vou escolher aqui, ó. Então, eu tenho um texto e eu gostaria de focar nesse texto aqui, ó. Está escrito assim, ó, atividade econômica, tá? Atividade econômica. Então, eu vou apertar o seguinte aqui, ó. Eu vou apertar Shift e F3. Olha só o que mudou. Ó, o Shift, para quem não sabe, no teclado é aquela tecla que é para cima. Tem uma setinha para cima, tá? Uma setinha que ele indica para cima. Então, alguns computadores antigos, ele aparecerá a palavra Shift.
tá? Outros, ele terá somente a setinha. Então, é uma seta dessa aqui, ó. Tá vendo? Terá uma seta dessa daqui para cima, tá? Terá uma setinha dessa para cima. Então, eu faço a seguinte função, ó. Vejam. Quando antes de eu executar aqui, se vocês tiverem reparado bem, eu vou até aumentar o texto aqui para ficar muito mais fácil de vocês poderem entender o que eu estou fazendo. Pronto, tá aqui, ó. Então, deixa eu selecionar aqui, tá? Então, quando eu aperto o Shift, que é essa setinha para cima, mais F3, ó, o que aconteceu agora? Ficou tudo maiúsculo. E agora? Tudo minúsculo. E agora, a primeira letra de cada palavra maiúscula. Então, eu tenho três possibilidades, né? Ó, maiúscula, tudo. Tudo minúscula e a primeira letra minúscula. Então, assim, é interessante porque se você pode ir digitando, e aí chega um momento que você vai fazer algumas reparações. E aí, digamos que você quer focar em algum ponto específico no seu texto. Então, simplesmente você vai no Shift, F3. E aí você, além de querer ser tudo maiúscula, você vai aonde? Você quer, por exemplo, deixar em negrito. Você vai lá, página inicial, e deixa em negrito. Veja, olha só a praticidade disso. É uma praticidade, por quê? Aí você não tem que ficar toda hora apertando a tecla do fixa, que é para mudar para maiúsculo, mudar para minúsculo. Então você tem um atalho que você pode fazer isso posteriormente, tá? Você faz o texto e depois você vai ajustando algumas informações. Tá certo? Beleza? Tranquilo até aí? Tá fácil, né? E aí, nós temos, por exemplo, ó, temos vários recursos. Então, eu tenho inserir imagem, tá? Uma outra parte legal que é interessante, ó. Eu quero inserir uma marca d'água. O que é uma marca d'água? É normalmente um texto ou uma imagem que fica lá atrás, certo? Fica lá atrás, que é mais opaca, né, do que o texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, vamos ver se vai dar tempo, porque o tempo está acabando. Então, eu quero personalizar a marca d'água. Então, eu vim aqui em layout de página, marca d'água. E eu vou escolher um símbolo, tá? Então, eu venho aqui, ó, marca d'água de imagem. Aí eu vou escolher aqui, por exemplo, eu vou escolher essa imagem aqui, ó. Essa aqui, pronto. Vou inserir aqui. E aí, eu dou OK, ou aplicar. Olha lá, ó, ele vem e foi em fechar. Eu não sei se vai dar para vocês poderem enxergar, mas a marca d'água é uma marca mais fina do que o próprio texto, tá? Marca mais fina